Bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais um programa Álvaro Osmo, nosso programa dominical de palestras públicas da Sociedade Espírita Francisco de Assis. Iniciando as nossas atividades de hoje, vamos fazer a nossa prece, elevando os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos bondosos mentores espirituais, rogando que estejam conosco nesta manhã. Senhor e Mestre Jesus, nosso divino pastor, a musicalidade da vida toca os nossos ouvidos, muitas vezes perdidos em nós próprios. Não nos quedamos para escutar nem transpor as dificuldades que nos ajudam a sermos mais fortes, laboriosos no caminho do bem. Ó Senhor, queremos tanto nos aproximarmos dos Teus ensinamentos, não apenas no consciente, mas acima de tudo na vivência. Como temos dificuldades, mas as Tuas mãos generosas e boas nos permitem ficar a rés do chão, sabendo que todos fomos criados para sermos felizes. Gerados da luz, para a luz retornaremos. Mas precisamos fazer brilhar a nossa luz. Ajuda-nos, Senhor, a escutar, a ver, a sentir tudo quanto a vida nos oferece como um roteiro iluminativo, de onde poderemos tirar as lições preciosas para o fortalecimento do nosso ser espiritual. Dá-nos a Tua bênção. Permite que continuemos lutando para sairmos vitoriosos da proposta que fizemos antes da encarnação e continuarmos na liça em busca de vencer não ao outro, mas as nossas próprias imperfeições. Dá-nos, Senhor, a Tua bênção e ilumina os nossos pensamentos para que sejamos capazes de refletir o coração puro e bom. Vem ter conosco, Senhor. Fica conosco sempre. Que assim seja. Uma prece da nossa irmã Solange Seixas, colaboradora da Mansão do Caminho. A exposição doutrinária da manhã de hoje está a cargo do nosso companheiro Marcelo Geraldo de Matos, trabalhador aqui da nossa casa, onde ele iniciou seus primeiros passos participando da evangelização infantil, da mocidade espírita, da juventude, e sempre esteve conosco nas ligas da doutrina, trazendo o seu conhecimento, a sua bagagem, para nos elucidar a respeito da nossa vida nesta e na próxima. É com muita alegria que nós passamos a palavra ao Marcelo. Bom dia a todos. Que nosso Mestre Jesus nos abençoe nesta belíssima manhã de domingo, que possamos estar todos com os nossos corações abertos, nossos pensamentos elevados, para recebermos a mensagem do Evangelho e as bênçãos de paz e de luz que viemos em busca nesta manhã. Cumprimentamos também nossos amigos que nos acompanham pela internet, uma preciosa ferramenta na divulgação do Evangelho na atualidade, que nós precisamos valorizar e divulgar essa forma de comunicação e de evangelização. O tema que nós trazemos para a reflexão nesta manhã: sexo dos espíritos e afetividade das almas. Trazemos com o objetivo de somar a tudo aquilo que já vem sendo dito dentro da doutrina espírita, aquilo que nós vimos há alguns dias com o nosso companheiro falando do livro Vida e Sexo, na semana passada, nossa companheira falando sobre a vivência do Cristo em nossas vidas. E assim, de uma forma bastante humilde, nós tentamos contribuir nesse aprendizado
trazendo aqui várias passagens da doutrina espírita a sustentar a nossa forma de pensar. Como nos diz o médico e orador espírita Dr. Alberto Almeida, o tema do sexo, da sexualidade, do amor, precisa ser visto de dentro para fora. Porque se nós olharmos para essas temáticas de uma forma material, de acordo com os nossos sentidos possíveis enquanto encarnados, deixaremos pelo caminho muitos conceitos e muitos valores. E por isso eu vos convido agora, nesses instantes, a nos despojarmos de qualquer preconceito, de qualquer ideia preconcebida a respeito do tema. E não pretendo aqui ferir nenhuma concepção ideológica, tampouco defender algum ponto de vista, não pretendo também violentar qualquer consciência, qualquer pensamento diverso, mas trazer um entendimento maior sobre esse tema a fim de iluminar o nosso caminho. Como disse a prece lida pelo nosso amigo Armando, aqui da abertura, o Evangelho do Cristo tem que ser para nós essa luz na nossa vida, no nosso caminho, essa luz interior e que vai passando pelos nossos olhos para iluminar tudo aquilo que nós vemos. Então deixamos de lado as sombras, deixamos de lado os pensamentos mais obscuros e nos disponhamos nesses breves minutos a examinar o tema de uma forma espírita, de uma forma espiritualizada, como o Cristo nos ensinou. É claro que para fundamentar tudo aquilo que eu tenho a vos falar, eu procurei me cercar de alguns companheiros muito mais avalizados do que eu. E traemos aqui várias passagens, diferente do que eu faço costumeiramente, vários trechos de Kardec, de André Luiz, Emmanuel, Manuel Filomeno de Miranda, de Joana de Ângeles e tantos outros que nós fomos buscar nesses últimos dias para fundamentar o nosso pensamento. Eu espero que não fique cansativa essa nossa reflexão, mas que acima de tudo consiga iluminar os nossos pensamentos. E para isso eu escolhi 3 nortes da lição do Evangelho de Jesus para nós analisarmos esse tema. São 3 passagens do Evangelho extraídas do Evangelho de João, das transcrições de João. Porque sendo João o Evangelho do amor, aquele que retrata o Cristo como alguém mais espiritualizado do que nós, alguém puro de sentimentos, e que vem olhar para nós de uma forma muito mais amiga, muito mais amorosa, não poderia ser outros senão esses exemplos trazidos nesta manhã. E o primeiro deles é uma passagem bastante conhecida de todos nós. Então nós imaginemos nesse momento dentro da cidade de Jerusalém, no templo de Jerusalém, nos dias que se aproximavam do Calvário do Cristo, e que, evidentemente, de uma maneira muito mais incisiva, os doutores da lei, os fariseus, aqueles que iam de encontro à doutrina do Cristo, procuravam de alguma forma preparar armadilhas a fim de encurralá-lo e de colocar numa situação constrangedora, a fim de construir todo o seu ministério. Esta passagem é o momento em que a chamada mulher adúltera é trazida até Jesus, a fim de que ele apresentasse a sua opinião, o seu julgamento. Nós devemos acrescentar aqui que, embora a leitura superficial do Evangelho nos faça parecer que o cumprimento dessas leis, no caso a lei judaica, em que previa no livro de Levíticos e no livro de Deuteronômio, que aqueles, e assim entendidos, homens e mulheres, que fossem pegos em situação de que hoje chamamos de adultério, estes seriam encaminhados a julgamento, e a pena aplicável a eles seria o da lapidação. Então eles eram colocados à entrada da cidade e ali aqueles que iriam executar a lei fariam a lapidação, né? o apedrejamento dessas pessoas.
Mas é fato que, ao estudarmos esse evangelho, nós vemos que não era tão simples esse julgamento. Não era trazer a presença de Jesus e, se ele dissesse, ok, podem cumprir a lei, todos fariam o apedrejamento. Claro que ali havia uma armadilha que talvez numa leitura superficial nós não percebamos. Embora fosse uma lei bastante rigorosa e talvez injusta aos nossos olhos, mas ela não prescindia de um ritual, de um formalismo. Esses pegos em adultérios deveriam ser levados ao sinédrio, julgados, acusados, ter o direito de defesa, se é que lhes era permitido algum, mas tinham, e após isso, cumprida a sentença. Então, nesse momento, embora pareça que todo mundo iria apedrejar essa mulher, é um simbolismo do que aconteceria naquele momento. Bem, quando Jesus olha para esta mulher pega em adultério, a primeira questão que nos vem à mente, e que é destacada por Emmanuel no livro Pão Nosso, em que, em uma mensagem ditada a Chico Xavier, ele intitula E o Adúltero, é o fato que foi trazida apenas a mulher. E aí alguém pode dizer, sim, mas a sociedade judaica, os hebreus eram, como todos naquela época, ainda muito machistas, muito paternalistas. A visão do homem como centro do universo e a mulher como um objeto, como algo a ser conquistado, como um bem. Então, nessa condição, o julgamento era muito mais sobre a mulher do que sobre o homem. Mas e hoje? O seu julgamento? Quando Jesus olha para esta cena, quando lhe é posta a apreciação, ele não vê uma mulher pega em adultério. Ele vê uma alma sofredora, carente de algo que foi buscar no relacionamento extraconjugal. Não há notícias exatas de que se ela era casada, se o homem era casado, mas o fato é que alguém tinha um compromisso e infringiu esse compromisso. E Jesus enxerga ali uma alma sofrendo, necessitada muito mais de compreensão do que de penalização. E quando ele faz a pergunta, ou ele faz a proposta, para que aquele que não tivesse pecados, aquele que não tivesse erros, iniciasse a execução da pena, ou atirasse a primeira pedra no sentido, seja você o primeiro a querer, a desejar esta punição, e nenhum deles se coloca nesta condição, ele observa que, por um lado, todos têm consciência dos seus erros, todos têm consciência das suas falhas, mas mais do que isso, uma simples frase desperta neles algo que deveria ser despertado em nós todos os dias. O olhar para o outro como alguém semelhante a nós. O erro desta mulher nesse momento é o de infringir uma lei que previa, ou que pelo menos tinha o objetivo de preservar o casamento, as uniões, até porque as leis previam que esta pessoa, além de penalizada e lapidada, a aplicação da pena tinha o objetivo de extirpar de Israel este tipo de comportamento. Será que conseguiu? Eu vos pergunto se nesse momento entrasse nesse salão durante a nossa reunião uma mulher que você conhece e que é comprometida, acompanhada de um homem que você não conhece e não sabe se é comprometido. Qual seria o primeiro pensamento que viria à sua mente? Aquela ali não é fulana? Eu acho que é. Será que... Não sei. Mas e eles estavam... E você passaria o resto da reunião observando aquela pessoa, olhando todos os gestos para tentar encontrar em algum momento algo que... viu? Estão muito conversinha. E se fosse um homem? Se fosse um homem que entrasse nesse salão acompanhado, um homem comprometido, entrasse nesse salão acompanhado de uma mulher que você não conhece. Olha, não é o fulano? É. Ué, veio sozinho hoje? É, veio sozinho. Ponto final. Embora nós tentemos negar, mas o preconceito sobre o outro é muito grande. E que dirá quando nós olhamos
para relações que divergem daquilo que nós consideramos no padrão da normalidade, assim dita por Emmanuel. Se nós observamos dois homens entrando juntos com uma certa afetividade, duas mulheres entrando juntas com uma afetividade, os nossos olhares, os nossos sentimentos, por mais que não expressemos em palavra, mas nos traem e nos mostram que nós ainda somos os mesmos do templo de Jerusalém. Como se explica isso? Como que compreendemos esse sentimento que nos toma quando olhamos o outro, principalmente no campo da sexualidade, do sexo? Eu comentava ontem ainda com uma amiga sobre o olhar que nós lançamos quando vemos uma relação não de acordo com os padrões de normalidade que nós contemplamos. Nós não vemos afetividades de almas. Nós vemos uma sexualidade que salta aos nossos olhos. É o primeiro pensamento que nos vem. Então, o convite que eu faço a todos nós hoje é compreendermos um pouco mais sobre o que nós somos, sobre o que você é, sobre o que nós seremos efetivamente. E é claro que esse pensamento, ele não parte apenas do meio espírita, do meio religioso. Nós temos na figura de Carl Gustav Jung, que é muito citado por Joana de Ângeles na sua obra de estudos psicológicos, o Jung que tem na sua teoria analítica uma forma de olhar o ser humano muito próxima daquilo que nós, enquanto espíritas, desejamos olhar, embora no campo da ciência, não religioso. E o Jung, ele nesta obra Casamento como um Relacionamento Psicológico e em tantas outras, ele vai assentar uma teoria que eu peço escusas àqueles que têm mais conhecimentos profissionais da área da psicologia, porque tentarei trazer aqui de uma forma simples, que embora não seja do meu conhecimento, nós tentamos trazer sempre algo que venha a ilustrar o nosso pensamento e a nossa fala. O Jung, ele nesta ideia do inconsciente coletivo e na sua concepção de que nós absorvemos de certa forma aquilo que foram os nossos antepassados e aquilo que nós vivemos no momento, ele vai encarar o homem e a mulher de uma forma um pouco mais ampla do que então se tem ideia até então. Nesta obra e em outras, é o momento em que Jung está questionando muito a respeito dos seus sentimentos, porque ele passa a perceber nos seus pacientes e em si mesmo comportamentos que, à sua época, não esqueçamos que esta obra aqui é de 1931, o pensamento ainda é centrado no homem. Então, o homem se observava e permitia-se alguns pensamentos, comparando-se com a feminilidade, com a mulher, mas não ainda compreendendo a mulher como um ser de direitos e equivalentes. E ele percebe que em alguns momentos, ele constata em si, aqui eu vou dizer de uma forma bastante grosseira, me perdoem, mas sentimentos em que ele considera não próprios dos homens, uma certa tristeza, um certo desânimo, um sentimentalismo que aos seus olhos não seria próprio da figura masculina. E aí ele forma a teoria que nós poderemos representar nessa figura, bastante conhecida de todos nós, como sendo o masculino e o feminino com uma presença em cada um do sexo oposto. Digamos que por essa imagem a figura masculina seja esse lado mais escuro, a figura feminina o lado mais claro, ambas trazem um pequeno ponto do oposto, e que ele vai chamar, no caso do masculino, de ânima, e no lado feminino, do ânimos. Então, dentro dessa sua teoria, cada um de nós tem, em algum ponto, ou em maior ou menor grau, esta participação do sexo oposto. Então, o homem tem algo de mulher, a mulher tem algo de homem. E ele vai dizer que essa atitude se expressa em nós de uma forma, às vezes, inconsciente.
que está guardada lá no nosso inconsciente coletivo e que Joana depois vai assimilar a figura das sombras como algo que talvez você não reconheça ou não deseje reconhecer. Então você vê, trazendo aqui um exemplo bastante simples, o homem comum, ele vê uma flor, ele vê uma criança, e a sua vontade é de fazer, que linda essa criança, mas ele é homem, poxa, que bebê bonito esse, porque ele não quer reconhecer sua docilidade. Da mesma forma, diz ele, um exemplo bastante simples, a mulher diante de uma necessidade, queimou a lâmpada, eu vou trocar, meu bem, você pode trocar a lâmpada para mim? Porque ela não quer reconhecer a necessidade de que ela é capaz, dentro dessa sua teoria. Percebamos que a partir desse olhar, nós precisamos compreender, sobre o ponto de vista espiritual, quais as verdades que aí se encontram. E aí vamos no Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec, na questão 200, perguntará aos espíritos se temos sexo. Se somos definidos como homem ou como mulher, masculino ou feminino. E a resposta deles: não como o entendeis, pois que os sexos dependem da organização. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. E aqui há um misto de resposta entre sexo, enquanto definição, e sexualidade. Primeiro, quando o Espírito da Verdade nos diz que não como entendeis, se é não como entendemos, significa que sim, há uma sexualidade, há um sexo no Espírito, mas não da forma que nós vemos. Qual é a forma que nós vemos? A forma que acabamos de apresentar. Esse é homem, esse é mulher, ponto final. Você nasceu homem, você nasceu mulher, ponto final. E aí a equipe do Espírito da Verdade vem dizer que não é bem assim. Tem uma diferença? Tem, mas não é bem assim como entendemos. E se nós formos realizar alguns estudos mais adiante, veremos esses estudiosos, esses espíritos que nos trazem informação e que eu citei, vão utilizar ora o termo assexuado, ora o termo bissexuado. Assexualidade e bissexualidade quando se refere aos espíritos. Mas convenhamos que esses conceitos, eles têm que fugir totalmente dessa concepção ligada a esse sexo grosseiro que nós compreendemos. Então, tem sexos, não como entendemos, e que a relação entre eles é muito diferente, é ligada à concordância de sentimentos, afetividade. E não porque esse é um espírito masculino, aquele é um espírito feminino, me interessei, achei um espírito bonito, pelo espírito dele bem moldadinho, né? Conseguiu trabalhar a mente, deixou curvas perfeitas, não vou me interessar por esse espírito, não. Quando na espiritualidade temos a consciência de que o que somos é a essência, o que apresentamos é aquilo que o nosso pensamento conseguiu moldar, não nos interessa a condição aparente desse espírito, mas o seu sentimento. Na questão 202, Kardec vai aprofundar o tema. Quando errante, quando na espiritualidade, o que prefere o espírito? Encarnar o corpo de um homem ou de uma mulher? Isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas por que haja de passar. E eu me lembro de um companheiro do movimento espírita que disse, em certa ocasião, tratando desse tema, quando trouxe essa questão à reflexão, alguns homens se levantaram da plateia e foram embora. Eu espero que isso não aconteça hoje. Embora se alguém desligar o seu aparelho nesse momento, eu não saberei. Mas o que demonstra ainda a nossa dificuldade em enfrentarmos o tema. Como assim? Então, quando eu estou no plano espiritual, eu posso ser homem, eu posso ser mulher? Sim. O que vem afirmar a ideia de que nós não somos isso que nós achamos que somos. Nem bonito, nem feio, nem gordo, nem magro, que é o consolo para muitos de nós. Nem alto, nem baixo, nem homem, nem mulher. Nós estamos nesta condição. Estamos como masculino ou estamos como feminino. Como isso acontece? Antes, Kardec fará uma certa provocação lá na Revista Espírita, na edição de janeiro, e que também já foi tratada muitas vezes aqui
nesta bancada. A Revista Espírita é de 1866, então imaginemos que a chamada condição masculina, a supremacia masculina ainda era muito evidente. E a mulher ainda era considerado como, se não um bem, mas alguém sem direitos, alguém sem voz, alguém sem oportunidades. E Kardec colocará no título desta mensagem uma provocação muito interessante. O título é As Mulheres Têm Alma, e tem uma interrogação no final, como se ele estivesse a perguntar. Também tem alguns conhecidos que afirmam que as mulheres que eles conheceram até hoje certamente não tinham alma, por conta de terem abandonado. Eu imagino que quem não tinha alma era ele, porque para tantas mulheres o abandonarem, certamente algum comportamento dele não favorecia essa reunião. Mas nós observamos que quando Kardec vai tratar desse tema lá na Revista Espírita, e coloca dessa forma das mulheres, ele pretende destacar aqui de que não há uma diferença do ponto de vista espiritual entre homem e mulher. E aí ele anotará assim: mudando de sexo poderá, pois, sob essa impressão, em sua nova encarnação, conservar os gostos, as tendências e o caráter inerentes ao sexo que acaba de deixar. Assim se explicam certas anomalias aparentes que se notam no caráter de certos homens e de certas mulheres. Ele vai fazer um apanhado nesse texto, dizendo que ao retornarmos na espiritualidade, nós não estaremos nem como homens, nem como mulheres, estaremos como espíritos. E nesta condição, tendo um conhecimento maior, poderemos escolher a forma perispiritual, de acordo com a nossa consciência, de acordo com o chamado corpo perispiritual, se amoldará a nossa concepção, e adotaremos uma forma visível, conforme o nosso interesse, podendo nos apresentar com a aparência de encarnações anteriores. Digamos que aquele espírito tenha sido um grande líder no passado, alguém com grande influência. Ele virá então aparecer àqueles a quem se comunicar, ou no mundo espiritual, com esta aparência. A quem tiver curiosidade, eu recomendo o filme Amor Além da Vida, que retrata uma relação muito interessante de quando o homem encontra os seus filhos, e na figura dos filhos estão pessoas que ele conhecia. Porque se naquele momento ele visse os filhos no plano espiritual, haveria um choque muito grande. Então ele identifica naquelas almas que se apresentam como pessoas que ele conhecia. Por isso, muitas vezes, quando nós retornamos dos nossos sonhos, nossa, eu sonhei com fulano, e o fulano estava me dizendo tal coisa. Minha mãe, meu pai, um amigo. Porque talvez esta pessoa nos dizendo alguma coisa, nós encararíamos, nós absorveríamos esse conselho. Agora, se fosse um espírito do qual nessa encarnação nós não nos recordamos, não sei, tinha um cara estranho me dizendo umas coisas que eu não entendi. Então eu passo a conceber esta possibilidade de alguém próximo. E Allan Kardec vai dizer que retornando ao mundo espiritual, nós vamos assumir esta forma masculina ou feminina. Imaginemos nós que em alguma encarnação tivemos uma proximidade, tivemos uma condição que nos agradou muito mais e que morfologicamente, ou era morfologicamente diferente dessa atual. Se somos homens, era uma encarnação como mulheres. Se somos mulheres, uma encarnação como homens. Retornando ao plano espiritual, nós nos identificamos com aquela figura. E perispiritualmente, claro, se estivermos numa condição de equilíbrio consciencial, o nosso corpo mental moldará esta forma e nós retornaremos àquela condição. Então Kardec diz que quando retornamos ao plano físico, essas impressões nos perseguem. Ao que o Alberto Almeida, que eu me referi há pouco, vai exemplificar da seguinte forma: aqueles que usam óculos vão me compreender. Quantas vezes nós saímos da cama sem o óculos e vamos ao banheiro para lavar o rosto e queremos tirar o óculos? Porque o usamos, como eu, desde os 8 anos de idade. Então ele faz parte de nós, e isso em 35 anos, no meu caso, né? Mas usamos esses equipamentos e que de certa forma nos marcam. Quando você coloca um chapéu e permanece muito tempo com aquele chapéu, você tira e a impressão que ele está ainda sobre sua cabeça.
Alberto Almeida vai exemplificar que dessa forma, um ser que viveu muitas encarnações no corpo masculino, ao retornar nesta por uma condição feminina, ele trará em si muitas dessas lembranças, esses costumes ligados ao espírito, à vivência masculina. Então será mais acentuada nele. E o contrário também, uma mulher com essas impressões masculinas muito maiores. Bom, como isso se explica? Joana de Ângeles, no livro Triunfo Pessoal, ela vai aprofundar esse tema lá dos arquétipos trazidos pelo Jung. E o que eu trago aqui sempre é uma recomendação para que vocês possam ler em casa e buscar mais informações. Eu sempre digo que nós aqui não somos oradores, estamos muito longe disso. Não passamos de estudiosos e compiladores de textos. Então nós apresentamos aquilo que nós encontramos nos nossos estudos. E a Joana vai trazer nesse texto, de uma forma bastante simplista, de que as figuras trazidas por Jung, da sombra, do self, desse ânimos e ânima, de fato existem em nós, mas não por esse inconsciente coletivo da atualidade, pela memória consciencial que nós trazemos de outras encarnações. E aí ela diz que a sombra, que são, na teoria do Jung, essas situações em que nós teríamos vergonha de trazer ao nosso consciente e permanecem lá no nosso consciente, elas podem abrigar ali a figura do ânima e do ânimos, se não resolvidos. Então, aquele exemplo que eu trouxe, vê uma criança e acha bonito, e é um ser nessa complexão masculina. A vontade de dizer, nossa, mas que neném bonitinho. Não, mas eu não posso dizer assim. Então, é uma bela criança. Eu reprimi aquilo. Seja porque eu não quero assumir, seja porque meus pais não permitem. Que é isso? Você é homem, você não pode chorar. Você é menina, você quer azul. Como você quer azul? A gente passa a colocar colocar essas ideias que reprimem esse sentimento no espírito que está iniciando a sua jornada e poderá levar isso com uma consequência nas suas encarnações posteriores. Nós vamos ver que mais à frente tem que ter um equilíbrio também, né? Não é coibir e nem incentivar, é compreender como Jesus fez. Então a Joana dirá assim: a conveniente reeducação da função genésica, psicológica, harmonizará o ânima com a polaridade masculina e o ânimos com a feminina, produzindo bem-estar e plenitude pela agradável identificação do arquétipo com a consciência. Se nós tivermos consciência de que trazemos essa energia de outras existências, e aí unindo com esse conhecimento do Espiritismo, essa energia genésica, que mais do que ser uma fonte ligada ao sexo propriamente dito, mas a energia criadora que existe em nós, se bem direcionada, se bem compreendida, ela vai nos permitir esta compreensão do que nós exatamente somos. Por isso ela fala de reeducação da função genésica. Por que reeducação? Porque, convenhamos, a grande maioria de nós, salvo algumas almas mais iluminadas, somos criados, pelo menos até a idade em que o corpo nos permite, que a vitalidade sexual nos permite, direcionando nossos pensamentos à sexualidade. O nosso objetivo, desde adolescentes, e isso homens e mulheres de todos os tempos, é voltado a atingirmos uma possibilidade de iniciarmos o nosso comportamento sexual. É errado? Não é que isso seja errado, mas está às vezes desequilibrado. E se não reeducado, ele levará aquilo que Kardec chamará de anomalias. E por isso ele diz aparente anomalias. Porque é algo que nós não compreendemos. Então não é nada que é errado, é algo que está desequilibrado. E que aos nossos olhos parece anomalia. Bom, livro Sexo e Destino, que foi comentado pelo nosso companheiro há poucos dias. O que ele falou foi Vida e Sexo, né? Esse o Sexo e Destino, ele conta uma história bastante interessante. E em certo momento o instrutor Silas dirá a André Luiz
trará a ele uma definição muito interessante, que ele diz que na Terra, né, enquanto encarnados, nós consideramos os sinais físicos para definir a masculinidade e a feminilidade. E por conta disso, o que foge desses padrões que nós temos como pré-concebidos são comportamentos anormais, que vai chegar àquela conceituação trazida por Allan Kardec. Então, o nosso conceito de normalidade é padrão, no sentido de que qualquer coisa que saia daquele nosso entendimento é considerado como anormal. Vocês já perceberam, não sei se tem alguém aqui no público, ou quando a gente tem um amigo muito próximo que trabalha no setor policial. Enquanto nós caminhamos desavisadamente pelas ruas, aquele que trabalha como policial, ele está o tempo todo alerta. E ele vê algo que você não viu. Tem um sujeito, um comportamento meio estranho ali. Porque para ele não é normal, ele está focado naquilo. Então assim funciona também quando nós colocamos esses padrões rígidos de conceito em relação a todas as coisas, não só a sexualidade. Imaginemos alguém que por algum motivo traga em si a sombra da criminalidade, da corrupção. Em encarnações anteriores teve um grande problema com essa questão da corrupção, da busca do poder a qualquer preço, de subir a qualquer custo, de pisar nas pessoas. Aí ele vem nesta encarnação com a necessidade de reparar essa sombra, não reconhecida por ele. Mas você, não, eu sou honesto, eu sou muito honesto. E aí ele passa em ver qualquer pessoa comportamentos que ele julga desonestos. Sei não, esse fulano aí não me engana, ele tem um jeito muito estranho. Porque de alguma forma ele quer se identificar com aquele comportamento, não reconhecendo que é algo em si. E assim também nessa condição da normalidade, o que nos incomoda é algo que não está resolvido em nós. Por isso que o Jung vai dizer que nós enxergamos no outro o que nos incomoda, porque é algo que nós não resolvemos em nós. Eu queria ter uma calça marrom, embora eu esteja com uma calça parecida com o do Armando. Mas eu queria e não posso comprar, então eu vejo a calça dele e aquilo me incomoda. Por que ele vende marrom aqui? Porque eu queria ter aquela calça. É uma calça de marca, bonita, né? E eu não tenho. E eu passo a ver nessa vida algo que me incomoda porque é algo que não está resolvido em mim. Eu fui criado de uma maneira rígida. Não pode brincar, criança não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Aí meus filhos querem ter uma vida mais... Não, vai se machucar, vai cair. Não pode. Eu passo a proibir porque é algo que eu não resolvi. Inúmeros espíritos, diz Silas, reencarnam em condições inversivas, seja no domínio das delícias expiatórias ou em obediência a tarefas específicas que exigem duras disciplinas por parte daqueles que as solicitam ou as aceitam. Aqui as coisas começam a clarear para nós. Então, homens e mulheres, nascemos nesta condição que ele vai chamar de homossexuais ou intersexos, diz o Silas, para nos aperfeiçoarmos. Porque temos nesta condição algum aprendizado, da mesma forma que alguém nascerá sem a mínima condição física, alguém que nascerá sem condição financeira, que nascerá num meio muito hostil, com muitas facilidades e assim por diante. Também o campo da sexualidade é um campo de aprendizado. Mas vejam que ele destaca lides expiatórias ou tarefas específicas. Vamos compreender um pouco mais nesse sentido. Agora sim, o livro Vida e Sexo. Aqui nesse livro, Emmanuel vai tratar dessa questão também, falando a respeito dessas inversões de polaridades. Então, um espírito que há muitas encarnações vem realizando as suas experiências num corpo masculino, em determinada encarnação ele virá num corpo feminino, ou vice-versa, muitas encarnações femininas e vem num corpo masculino. E aí ele vai dizer que esta chamada inversão ocorre por encargos particulares ou obrigações regenerativas, como foi dito lá por Silas. Mas que esta condição, ela é vista por nós como uma anormalidade, porque nós não compreendemos qual é o real significado.
O homem e a mulher serão desse modo, de maneira respectiva, acentuadamente masculino ou acentuadamente feminino, sem especificação psicológica absoluta. Então, não podemos dizer nós somos homens ou somos mulheres. Nós estamos homens e estamos mulheres. Qual é o objetivo da encarnação? Kardec irá perguntar no Livro dos Espíritos. E em dado momento os Espíritos dirão que nós estamos encarnados para progredirmos, para a nossa evolução individual e para auxiliarmos na evolução do planeta. Quando nós, nesta condição de evolução individual ou de auxílio na evolução do planeta, ao invés de auxiliarmos, prejudicamos, teremos consequências. Lei de ação e de reação. Se essas ações, se esses prejuízos forem no campo da sexualidade, poderá, não necessariamente é uma regra, porque nada na doutrina espírita é a regra absoluta, mas poderá haver uma inversão de polaridade por conta de uma necessidade de aprendizado. Mas é só isso? Não. Também há espíritos, diz ele, que escolhem vir na condição oposta, para que dentro desta oposição, desse aparente conflito, como diz Kardec, possa esse espírito centrar-se mais no seu objetivo. Como assim? Imaginemos que esses espíritos, e muitos deles no campo da arte, no campo da filosofia, traziam essa inversão de polaridade. Kardec vai registrar isso na Revista Espírita, tinham o objetivo de vir até nós trazer um propósito, um avanço no campo da tecnologia, no campo da filosofia, no campo das artes. E para se concentrar nesta condição, precisavam eles estar nesse aparente conflito entre a sua polaridade e a sua compleição física, a fim de que nessa condição se focassem mais naquele objetivo. O Alberto Almeida vai exemplificar Chico Xavier. Ele diz assim, e é muito interessante a maneira que ele diz, o Chico era um homem que fisicamente não era interessante. Ele não era um homem bonito. Ele diz, embora eu tenha recebido ao longo da sua existência muitos pedidos de casamento, mas o Chico não era um homem bonito, porque a tarefa dele não era cuidar deste sentimento próprio, era de distribuir o amor aos outros. Mas Chico tinha aquela doçura que parecia uma mãe falando. Você ouve as palestras do Divaldo, e quem assiste o filme vai perceber que ele diz em dado momento a Joana, eu queria ter uma vida, eu queria casar, eu queria ter filhos. E ela diz, olha quantos filhos nós produzimos, quantas obras nós produzimos, porque esse era o seu propósito. E aí você olha para o Divaldo e diz, nossa, ele tem um jeito tão doce de falar. A gente percebe ao longo da história muitos desses que vieram nessa inversão de polaridade por conta do seu objetivo específico. Vamos ao segundo momento. Se vimos lá o olhar de Jesus com afetividade para as almas, vemos aqui no encontro dele com a mulher samaritana, no poço de Jacó, dentro da Samaria, uma compreensão de que as nossas atitudes resultam em consequências. E por isso essas aparentes inversões de polaridade. Nesse momento, o que eu quero destacar desse diálogo é que após oferecer a água da vida a essa mulher, e Jesus diz que ela não terá mais sede, ele diz a ela, vai e chama seu marido. E ela, envergonhada, diz, eu não tenho marido. E aí Jesus, que claro, reconhecendo essa mulher, diz bem, tu não tens marido, porque tivesse 5, mas esse que tem não é seu marido. Compreende a mulher naquela situação de que, do amante, não é meu marido, eles são amigos. E Jesus compreende essa condição, mas vejam que, a partir daí, mais uma vez, ele não lança um olhar de julgamento. Essa mulher é aquela que irá até a vila, vai contar a todos sobre Jesus. Eles farão questão da sua presença, ele permanecerá por lá uma semana, se não me falha a memória, pregando, distribuindo o seu evangelho e exemplificando. E ele escolheu uma mulher samaritana. Se samaritanos já eram mal vistos, uma mulher ainda, e ele escolhe ela.
E além de ser uma mulher samaritana, é uma mulher que tinha tido 5 maridos. Será que essa mulher tinha algum problema com relação à sua sexualidade? Será que as suas forças genésicas estavam conturbadas? E nem assim deixou de ser ela a emissária do Evangelho naquela cidade. Bom, livro Vida e Sexo, mais uma vez. Aqui nesse livro pequeno, que foi trazido esses dias, mas de grande conteúdo, Emmanuel irá nos dizer: em nenhum caso ser-nos-á lícito subestimar a importância da energia sexual, que na essência verte da criação divina para a constituição e sustentação de todas as criaturas. Então, a energia sexual, ela não é algo que deva ser desprezado, que deva ser reprimido, que deva ser motivo de vergonha. Ela deve ser organizada e educada, porque é dentro do nosso processo evolutivo uma valiosa ferramenta de progresso. Emmanuel vai dizer que a sexualidade foi o motivo de nós termos um grande avanço na civilização. É bem verdade que muitas mortes se deram por conta da questão da sexualidade, dos desvios da sexualidade, mas também muitas conquistas foram feitas por conta disso. Eu imagino quantos homens, ao longo da nossa história, se empenharam em realizar projetos a fim de impressionar uma mulher. E nem por isso suas atitudes foram menos louváveis e trouxeram algum progresso à humanidade. Aqui uma frase bastante interessante do Emmanuel, utilizada bastante pelo Haroldo Dutra Dias. Disse-ia que no rol das defecções, deserções, fraquezas e delitos do mundo, os problemas afetivos se mostram de tal modo encravados no ser humano que pessoa alguma da terra haja escapado no cardume das existências consecutivas aos chamados erros do amor. Traduzindo, nenhum de nós, em todos os equívocos que já cometemos, nesta soma de equívocos, nenhum de nós pode dizer: não, eu, nesse campo do sentimento, eu nunca errei, eu sou muito tranquilo. Talvez eu esteja agora num aparente equilíbrio. Talvez eu esteja aprisionando esse sentimento, mas Emmanuel vai dizer, pois ele coloca entre aspas, erros do amor, porque esses desmandos que nós agimos muito mais pela impulsividade, descontrolando esta força, essa energia sexual, e por isso que Kardec, quando vai falar no capítulo 17, sede perfeitos, do homem de bem, do verdadeiro espírita, ele conceitua como o verdadeiro espírita o que promove a transformação moral e o que persevera em domar as suas más inclinações. Porque o nosso instinto sexual, entre tantos outros, é um instinto que precisa ser domado, esse impulso. Aí eu gostei dessa, então agora eu vou ficar com essa. Aí eu gostei daquele, agora eu vou ficar com aquele. E não importa se nisso eu vou pisando em muitos corações. Eu não gosto mais dele, é problema dele. Será que é problema dele? Será que é problema só dele? Não quero mais. E para mim já deu. Então, Emmanuel vai dizer que tudo isso traz uma consequência. E ele faz uma pergunta no sentido de que nós precisamos questionar a nossa consciência. Será que realmente, ao longo da minha existência, apenas dessa que eu me lembro, eu nunca magoei ninguém no coração? Eu nunca magoei o sentimento de alguém? E se for considerar as existências pretéritas, em que eu vivia na barbárie, em que eu me colocava como poder, como interesse financeiro acima de tudo? Livro Sexo e Obsessão, Manuel Filomeno de Miranda. A correta aplicação das forças genésicas propicia ao espírito a alegria de viver e entusiasmo do desempenho das tarefas que lhe dizem respeito, constituindo-se emulação para o progresso e a felicidade. Vejamos esses dois exemplos da mulher que foi colocada a fim de ser apedrejada e a mulher samaritana que tinha 5 maridos. A compreensão de Jesus sobre essas condições, no sentido de que aquela mulher pega em adultério era uma alma em conflito emocional e que precisava, mais do que ser apedrejada, ser acolhida,
Por isso ele diz: se ninguém te condenou, eu também não te condenarei. Porque não há o que condenar, há o que acolher. E Jesus acolhe aquela mulher, mas orienta: vá e não peques mais. Vá e se entenda com você mesma. Compreenda o que está acontecendo com você. E quando ele escolhe a mulher samaritana para trazer a mensagem, sabe que essa mulher precisa redimir essa sua condição. Porque esses 5 maridos, essa pessoa desse último relacionamento, que pode ser alguém traída, e que não sabe, que vai sofrer, e que talvez tenha filhos, e possa gerar uma consequência muito grande, trará a esta mulher uma necessidade de reparar esses débitos ao longo da existência espiritual. E quanto antes ela começar a tarefa de recomposição, melhor. Por isso ele incumbe esta mulher, ele escolhe essa mulher. Não vamos imaginar ingenuamente que Jesus sentou ali por acaso: vou esperar se alguém aparecer aqui. É claro que ele sabia que essa mulher ia lá. É claro que ele escolheu esta mulher para estar lá e colocou ela como missionária naquela região para levar a mensagem do Evangelho, porque é talvez a que mais necessitava desse processo de reparação, de transformação. Então vejamos que na mulher samaritana nós encontramos aí a figura de alguém que traz um compromisso emocional e que a partir dessa mesma existência começa a restaurar essa sua condição psicológica. Livro Sexo e Destino, mais uma vez: todo desmando sexual, danificando consciências, reclama corrigenda, tanto quanto qualquer abuso do raciocínio. É muito fácil nós olharmos para alguém que esteja no mundo da criminalidade. O sujeito é traficante. Esse aí vai muitas existências para reparar. Fulano foi preso por estupro de criança. Meu Deus, esse, olha, tem uma jornada muito longa para cumprir. Mas e as nossas condições sexuais? Os nossos compromissos? Os nossos desvios? Os nossos namoricos? As nossas circunstâncias e pessoas que deixamos ao longo do caminho, muitas vezes marcadas. Muitas vezes, pessoas que não conseguem nessa existência se recompor emocionalmente. E que assim como aquela criança que foi vítima de estupro, poderá no futuro, ainda nessa existência, desafogar essa sua condição, esse seu sofrimento, extravasando também no mundo da criminalidade sexual, que é o que ocorre na maioria das vezes. Aqueles a quem nós magoamos no coração, no sentimento, poderão talvez nessa existência fechar-se a todas as experiências emotivas e se furtar a viver muitos aprendizados, porque tal experiência marcou de forma tão profunda que ela não consegue mais se relacionar, ela não consegue mais ter nenhuma proximidade com criaturas do mesmo gênero. Nós vemos, e as histórias espíritas, as narrativas espíritas nos mostram, que existem pessoas que são feridas na sua intimidade sexual, na violência sexual, na violência de sentimento, de uma forma que as marca tão profundamente, que optam na próxima existência em vir na polaridade invertida para não ter que se relacionar e passar por aquela mesma experiência. Como assim? Tem muitas histórias contadas no sentido. A mulher, vítima de abuso, de violência, de conflitos sexuais, ela sofre tanto com aquilo que na próxima existência ela diz: eu não quero vir mulher de novo, porque eu não quero me relacionar com homens. Eu não quero me relacionar com homens. Então, ela acaba vindo numa polaridade invertida e sofre muito com isso. Porque é uma tarefa que ela escolheu, mas é um refúgio, é um abrigo de algo que ela não quer se encontrar novamente nessa existência. É algo que marcou tão profundamente e que aquele que marcou, às vezes, está no mesmo nível de família, de aprendizado, no mesmo círculo familiar. Deixa eu adiantar um pouquinho, senão... Livro Missionários da Luz. André Luiz: o amor nesses planos mais baixos
é tal qual o ouro perdido em vasta quantidade de ganga, exigindo largo esforço e laboriosas experiências para revelar-se aos entendidos. Então ele vai falar que o amor verdadeiro nesse mundo terreno nosso, ele ainda está cercado de muita lama, de muita sujeira, porque nós não compreendemos essa realidade espiritual. Joana de Ângeles: a conscientização da necessidade de conviver com pessoas que preencham as lacunas emocionais que existem na afetividade auxiliará com segurança os relacionamentos humanos exitosos. O que significa isso? Ao invés de, e isso no progresso da humanidade, é claro, olharmos para o outro e dizer, não, esse é bonito, eu quero ficar com essa pessoa porque ele é bonito. Esse tem uma condição financeira, vai me dar uma tranquilidade. Quando nós passarmos a olhar, com essa pessoa eu me sinto bem. Mas é feio, mas eu me sinto bem com ele. Mas é pobre, minha filha, mas eu me sinto bem com ele. Quando nós passarmos a olhar as almas, diz Joana, nós conseguiremos a ter esta conscientização. Para encerrar, Jesus e Maria Madalena. E aqui o símbolo maior desta condição de alguém vista como uma pecadora, alguém que desejava, na fala de Amélia Rodrigues, de Humberto de Campos, desejava o amor, mas que não encontrava nesta existência a condição de afetividade que precisava. Então ela se entregava ao sexo, imaginando que nesta condição da intimidade sexual encontraria aquele alimento do amor que ela tanto necessitava, e não encontrava. E acabavam os encontros e ela se sentia mal, ela se sentia envergonhada, se sentia suja, ela tinha dinheiro, ela tinha toda a riqueza, mas ela não tinha o que ela buscava, e que ela só encontra no Evangelho de Jesus. Livro Sexo e Destino. Aqui tem uma história bastante interessante, deixo a vocês uma sugestão de leitura dessa história. Tem uma moça nessa condição, que se chama Marina, nessa história, e que ela está envolvida num triângulo amoroso. Mas o que é interessante é a maneira que Félix, que está tratando desse assunto, olha para essa moça, que é a mesma que Jesus olhava. Ele diz assim: Marina, na conceituação dele, Félix, era uma filha de Deus, credora de veneração e ternura, confiava nela, esperaria o futuro. E André Luiz se sente envergonhado, porque ele e o companheiro estão olhando para a moça pensando, mas que comportamento sujo, como é que ela tem coragem? E aí Félix vem com essa frase, e André Luiz que se sente envergonhado. Puxa vida, a gente olha a maneira que ele olha para ela, é uma filha. Lembram no livro Paulo e Estevão, né? Quando Estevão vai descrever Paulo, ele diz à irmã, ele lá apedrejado, olha, ele não é mau, ele só está equivocado. E todo mundo diz, mandou apedrejar, ele não é mau, ele só está equivocado. Quando ele se dedicar ao bem, você vai ver o que é a potência desse homem. Então ele olha aqui para esta pessoa e diz assim, não é um problema, não tem nada de errado, ela só está nesse momento equivocada, porque está nesse triângulo amoroso, e terá que enfrentar esta condição. Mais uma vez, livro Missionários da Luz. É lamentável que a maioria dos nossos irmãos encarnados na crosta tenham menosprezado as faculdades criativas do sexo, desviando para vórtices de prazeres interiores. Acontece que, seja na heterossexualidade ou na homossexualidade, nós vamos ter pessoas que se deixam levar por esse sentimento de sexualidade que se perde, independente se está numa relação hétero ou homoafetiva. Esta afetividade que deveria prevalecer, ela passa a se tornar uma sexualidade escancarada. Mas é evidente que quando é algo heterossexual, nós até que, nossa, que casal apaixonado. Se é um casal homossexual, mas que vergonha isso! Veja como falta de nós a caridade. É claro que há muitos comportamentos que ferem a nossa ideia também. Eu me lembro rapidamente, tenho 10 segundos, mas vou concluir em 10 minutos. Eu me lembro em Morretes, que eu morava antes lá, uma situação, estávamos numa festa,
e uma colega nos contou que havia lá um casal, 2 meninas, e que estavam lá participando dessa festa. Mas já eram conhecidas por ser jovens, é claro, e de afrontar, né, impor a sua condição homoafetiva. E claro que após fazerem a ingestão de alguma bebida alcoólica, já um pouco já fora dos padrões da consciência, passaram a ter uma atitude quase que lasciva na frente das pessoas. Então, né, beijos fervorosos, e aquilo trouxe para as crianças que se encontravam ali uma certo espanto, diz ela. As crianças ficavam olhando e tentando entender, não porque eram 2 mulheres, mas porque estavam extravasando o seu desejo sexual e olhando para as pessoas no sentido de afrontar. Alguém vai dizer alguma coisa? Alguém vai se impor? Então vejamos que o equilíbrio ele precisa partir dos 2 lados. Respeite e seja respeitado, mas respeite para ser respeitado. Livro Ação e Reação. O sexo no corpo humano é assim como um altar de amor puro, que não podemos relegar à imundície, sob pena de praticar as mais espantosas crueldades mentais, cujos efeitos nos seguem invariáveis depois do túmulo. Então, André Luiz aqui vai falar sobre a energia criadora do amor. O que nós vimos nessas 3 passagens do Evangelho de Jesus? O que é que resulta dessa nossa reflexão de hoje? Primeiro, compreensão de que todos precisamos ser vistos como almas em evolução. Nem homens, nem mulheres, almas em evolução. Olhar para o outro e entender que esse outro... Eu ouvi de uma menina que tinha desperto a sua homossexualidade, e ela descreveu assim: eu não gosto de homem e de mulher, eu gosto de pessoas. E o que pode parecer um escândalo é algo que é bonito, porque nós precisamos um dia olhar e dizer: eu gosto dos outros e vejo como irmãos, eu gosto de pessoas. É claro que isso não pode ser incentivado, Joana de Ângeles vai ser muito incisiva, não pode ser incentivado na criança, não, você escolhe o que você quiser. Não é assim também. A criança é um ser em formação, ela precisa de ter alguns padrões da moralidade, porque se nós permitimos tudo, e aí é claro que às vezes se permite isso, se permite comprar qualquer coisa, se fazer tudo, e a criança passa a não ter limites. Nós temos limites, mas precisa antes de tudo compreender a sua condição emocional. Tenha paciência, você não precisa escolher isso agora, calma, mas não precisa ficar pensando nisso também. Não precisa ser exposto a coisas do qual esse espírito que está retornando ao planeta, muitas vezes cheio de conflitos, e quiçá conflitos grandiosos na área sexual. E aí reencarna numa família liberal, porque é uma missão que ele escolheu, e essa família liberal, não, ele vai escolher o que ele quiser. Vamos experimentar de tudo. Não é assim também. A vida é equilíbrio. Então Jesus mostra naquele momento que ele não condena a mulher, mas ele também não diz, não, fica tranquila que está tudo de boa. Não, ele diz, vá e não peques mais. Se equilibre. A segunda mulher, ele utiliza ela para a divulgação do Evangelho. Alguém que talvez tivesse tantos débitos, vamos começar a quitar já, minha irmã. Vamos começar a trabalhar em favor do Evangelho? E aí ele escolhe ela para levar a divulgação da mensagem. E finalmente, Maria Madalena, o símbolo maior, e que considero talvez de todas aquelas figuras do Evangelho, a que mais se transformou. Isso já foi dito, não só por mim, mas por tantos expositores estudiosos da doutrina. A que mais se transformou, porque ela conseguiu compreender na sua existência que amar o próximo não é apenas deitar-se na cama com o outro e dizer assim, eu amo você, vamos fazer amor. Isso não é amor. Amor é doação, é encontro de almas. Emmanuel vai dizer nessas obras, quando os seres chegam a uma condição de sublime, enquanto estamos nesse terra-terra, é só a sensação. É só um usar o outro para satisfazer, para extravasar a energia sexual. Quando chegamos a uma condição mais elevada, o encontro sexual de almas passa a ser algo criativo, algo que traz prazer emocional, bem-estar emocional. É algo que você sai feliz dali. No nível mais elevado, estas almas se encontram pela proximidade. Os espíritos
se cooperam em atividades e aí se amam. E, claro, num nível sublime, o amor é algo que transcende, que nós ainda não compreendemos. Disse outro dia que, nesse caminho do amor, nós temos 3 degraus: o da caridade, o da fraternidade e o da amorosidade. Compreendemos a caridade, ajudamos o próximo. Precisamos agora subir ao 2º degrau da fraternidade, que é para olhar para o outro e não apenas atender a necessidade imediata, mas compreender o que é que esse outro precisa. E um dia chegarmos à amorosidade. Falei aqui de preconceito e talvez alguém agora esteja se perguntando: ora, mas ele falou de preconceito, mas trouxe 3 exemplos femininos? Alguém observou isso? 3 mulheres? Será que só as mulheres têm desvios sexuais? Primeiro, os evangelhos não iam registrar qualquer dessas situações em relação aos homens, né? Quem escreveu os evangelhos, quem supervisionou, quem fez depois a revisão, não. Vamos destacar essas condições. Além do mais, a ideia é que esta amorosidade presente em todos, ela encontra na mulher uma facilidade de ser transformada. As mulheres são mais suscetíveis a pensar em si. E o homem que tem essa tendência de pensar em si, ele é dito dentro desses padrões de normalidade como um homem afeminado. Ele é afeminado, ele tem sensibilidade. O objetivo não é ser sensível. O objetivo não é deixar esse padrão de masculinidade absoluta e compreender que nós estamos neste aprendizado. É claro que aqui não se encontram, né, todos os ensinos, todo o resumo de que nós precisaríamos para iniciar esse aprendizado. Mas eu espero que tenha trazido a todos nós ao menos uma luz sobre esse ponto. Compreendemos que a questão da masculinidade ou feminilidade é algo apenas terreno e transitório. Que acima de tudo nós somos almas que necessitamos de amor, de afetividade. Que o respeito para o compromisso do outro, para o sofrimento do outro, porque imaginemos, alguém que está nessa inversão de polaridade, talvez não seja tranquila a sua existência, passa por muitos conflitos, a começar pelo preconceito entre aqueles ditos normais. E nós precisamos olhar para os outros como irmãos, como almas, como criaturas, até que um dia, na condição da espiritualidade maior, nós consigamos ter a atitude do Cristo em relação a todos aqueles que nos cercam. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda em treva, mas terá a luz da vida. Enquanto nós olharmos para os outros com esses olhos cheios de trevas, de obscuridade, olhos embaçados pelo preconceito, pela falta de compreensão, não conseguiremos enxergar perfeitamente o outro. E para esse colírio, para desembaçar os nossos olhos, é a luz do Evangelho, do exemplo do Cristo. Cristo é esse colírio, essa luz que vai iluminar o nosso interior. De dentro para fora, enxergarmos o outro como alguém que, assim como nós, também deseja a sua iluminação. Muito obrigado a vocês pela paciência, me perdoe por ter extravasado um pouco do tempo, porque o tema é bastante denso, e o convite para nós estudarmos, para aprendermos muito mais sobre essa questão, acima de tudo, da amorosidade entre todos nós. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade, uma ótima manhã e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Quero aproveitar, fui incumbido de uma tarefa. Nós tivemos na sexta-feira homenagens aos 200 anos aqui da nossa cidade de Ponta Grossa. E aí se lembrou das pombinhas que deram origem e tudo mais. Mas existe uma outra pessoa que está também de aniversário e que, embora não tenha visto as pombinhas, foi dito que auxiliou a colocar os primeiros pregos da primeira igreja que foi colocada. É o nosso amigo Armando. Ele presenciou esse início, poderá nos relatar um dia com muito mais cuidado, e por isso, atendendo a pedidos, não fica bravo comigo, não preciso de mais um obsessor, mas foi pedir para cantar os parabéns ao Armando, essa pessoa tão querida, que nós gostamos tanto, e que eu, quando criança, olhava aqui e dizia, aquele homem deve ser muito bravo,
E hoje eu vejo que é uma pessoa doce, querida, a quem eu admiro muito, gosto muito. Então vamos lá? Parabéns a você. Gente, assim não vale, né? Pensei que eles iam dizer que eu tinha soltado as pombinhas. Pode deixar. Chegou logo em seguida. É. As pombinhas chegaram antes porque eu soltei elas. Obrigado pela mensagem. Me desconcertar. Mas, enfim, eu agradeço o carinho de todos. A gente está aqui para cumprir uma tarefa, eu espero pelo menos cumprir parte do que me comprometi, como dizia mesmo na prece aqui da nossa irmã Solange Seixas, se eu achar aqui, né? Ela fala nos compromissos da encarnação, né? Permite que continuemos lutando para sermos vitoriosos da proposta que fizemos antes da encarnação e continuarmos na liça em busca de vencer não ao outro, mas as nossas próprias imperfeições. É o que eu espero que eu consiga fazer uma parte do que eu me comprometi, porque a gente se compromete tanto a fazer tantas coisas, mas com certeza não chegamos, eu pelo menos, né? Tinha que avaliar por mim. Mas vamos em frente, né? É a última vez que eu faço 75 anos. Quando a gente faz 50 ainda dá para dobrar, né? Mas com 75 não vai ter. Então quando eu fizer 150 eu estarei aqui em espírito visitando vocês. Muito obrigado pela lembrança e pelo carinho. Encerrando nossa reunião, agradecemos ao Marcelo pela mensagem que nos trouxe para a nossa reflexão, que nos sirva para o nosso engrandecimento espiritual. Convidamos a todos para a palestra no próximo domingo, estará a cargo do nosso companheiro Nicanor Pereira de Jesus. Encerrando a nossa reunião, vamos fazer a nossa prece, o nosso agradecimento a Deus e a Jesus pela oportunidade que tivemos de nos reunir em seu nome. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa nossas dívidas como perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações dos maus, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Um bom domingo e uma boa semana a todos.